Deus tem duas formas de trabalhar. E como nós conhecemos, o texto mais básico que muitos pregam é mais acerca da passagem do capítulo 14, a qual está sendo escrito por Moisés. Só que o texto que o Senhor tratou no meu coração esses dias atrás é um texto totalmente chamativo. Por que chamativo? Um texto que agora nós estamos lendo, que vai falar acerca do cântico de Moisés. E esse texto quase não se ouve muito a dizer, pelo meu modo de entender, diante das caminhadas do Senhor que concedido. Porque esse texto é muito chamativo. Você vai começar a entender agora pela mensagem que após, como foi dito, após o povo sair do Egito, eles agora começam a caminhar pelo deserto. Você sabe a história, a narrativa do texto, no qual o povo foi cativo durante 400 anos. E Paulo vai afirmar nas Escrituras Sagradas por 430 anos. Só que o interessante é que Deus já havia feito essa promessa para o nosso pai Abraão na fé. Por quê? Quando você volta para o livro de Gênesis, você vai encontrar Deus ali falando no capítulo 15 para Abraão. De você vai vir uma descendência, e esses povos eu vou levar para o Egito, e lá eles ficarão cativos nas mãos dele, mas eu vos tirarei com mão forte e darei a terra que eu estou fazendo a promessa para você. Só que para nós compreendermos melhor, é como se para nós entendermos, é necessariamente voltarmos no tempo, em um ano de 1445 aproximadamente antes de Cristo, porque é onde que Moisés agora, com a sabedoria e a inteligência que Deus deu, vai começar a escrever as cartas do Êxodo. Não somente o Êxodo, como nós aprendemos, o compilado das Escrituras Sagradas, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é o quinto livro que ele vai mencionar. Só que esse texto, quando você começa a ler as Escrituras, você entende que a mensagem trazida dentro do Êxodo é um acontecimento festivo. Por quê? Pois estamos tendo a confiança que o povo de Israel agora tem em Deus sobre o grande triunfo nos seus inimigos. E o interessante é que dentro desse texto nós vamos encontrar com bases mais aprofundadas, porque além de ser um cântico de agradecimento, de salvação, você vai encontrar esse texto também escrito no livro de Salmos 105, no seu versículo 26 ao 44. E aí, em paralelo, você vai entender que no livro de Salmos também, no 106, no seu versículo 20, do seu versículo 3 até o seu versículo 12, se você depois ler na sua casa o livro de Salmos, que é qual foi mencionado nesse capítulo, você vai começar a ver ali a equação que os filhos, quando voltam do Egito, quando estão dentro da terra de Israel, eles fazem ações de graça, trazendo em sua memória aquilo que Deus tem feito, livrando eles das mãos do Egito. O que Deus está querendo dizer das entrelinhas para nós é, no momento do período de guerra, ao invés de você questionar, momento de guerra, ao invés de você murmurar, louve a Ele, exalte a Ele, em nome, cânticos de agradecimento, porque o céu se manifesta na sua vida. Agora Israel entendeu o processo, sabendo que os inimigos estavam à sua retaguarda, e é isso que causa o pavor, porque nós, quando estamos em períodos de guerra, queremos recuar. Quando estamos em período de batalha, queremos fugir ou até mesmo buscar lugar de refúgio. Mas Deus está dizendo nesse momento, através das suas Escrituras, não tenha medo, porque Faraó para trás, mas tem uma muralha de fogo na sua frente. Só que o teu Deus está diante de você, porque as Escrituras vai dizer que com cajados Moisés toca no mar, só que o mar não vai se abrir daqui para lá, não, entenda bem, o texto é claro em dizer que o vento sopra do oriente ao ocidente. O que Deus está dizendo, diante de Israel estava sendo impossível, mas eles não sabiam
calma, porque está chegando a hora que Ele vai manifestar o seu poder sobre a tua vida. Às vezes no processo reclamamos, eu sei que é complicado, porque queremos ter a coisa agora, ou porque não dizendo na linguagem de hoje, o fast food, as coisas rápidas, com o tempo disponibilizado, queremos no nosso momento, queremos da nossa vontade, mas Deus ele trabalha de forma diferente, ele trabalha de uma forma que às vezes a mente humana não consegue compreender. Só que Deus, quando ele vai trabalhar, ele trabalha no silêncio, mas dando a garantia da sua resposta, porque está escrito, ele não é filho onde para mentir, e nem homem para que se arrependa. Se ele prometeu a sua vida, só apenas segure, porque esta prova passa, mas a vitória vai ser garantida sobre a tua vida. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, com as celebrações ao Senhor, após a travessia do Mar Vermelho. Aleluia! Só que você entenda muito bem, para nós entender ainda muito mais profundo, quando Moisés começa a escrever esse livro do capítulo 15, o fato que o Espírito Santo trouxe no meu coração é, quando você observa lá no versículo 6, olha que o versículo 6 e 8 parte A, e o versículo 9 vai dizer, acompanhe comigo nesta noite. O versículo 6 vai dizer, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, tua mão direita, ó Senhor, despedaçou os inimigos. O versículo 8 ainda complementa, e com o sopro das tuas narinas, as águas anuaram-se, as correntes pararam em pé, como um montão, e as profundezas se coalharam no coração do mar. E o versículo 9 diz, disse o inimigo, perseguirei, alcançarei, dividirei o esposo. Ou seja, ele já estava cantando vitória antes do tempo, e ainda segue mais dizendo, o meu desejo se fartará neles, desespanharei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Mas isto significa, e que isto quer dizer, porque se você voltar para o livro de Gênesis, você vai encontrar uma profecia dita por Jacó ali, os seus 12 filhos. Como assim, Tiago? Vou te explicar melhor para você entender. Quando você volta para o livro de Gênesis, capítulo 49, o seu versículo mais abaixo, 27, ele vai dizer da seguinte maneira: Benjamim é louco que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Aleluia! Eu estou entendendo, vou te explicar mais no rio, dentro das escrituras. O texto qual foi dito nesta noite, versículos 6 e 8, está falando acerca de despedaçar, ou seja, Deus está nos dizendo através da pessoa de Benjamim, porque se você entender, Benjamim significa no hebraico filho da mão direita. E por que isso? Quando você observa que Benjamim e José são os últimos filhos que Raquel vai ter de Jacó, porque se formos colocar em ordem, pegaria de Rubens e depois chegaria no último, que é Gad e depois Sacar. Então, Benjamim e José são os filhos de Ruth, sendo que os outros são filhos de Bila e Zilpa, serva delas duas, de Lia e de Raquel. Só que quando você observa, a mãe de Benjamim e Raquel queria colocar o nome dele de Benoni. Por que isso? Você observa que no livro de Gênesis, mesmo vai ser bem claro, no seu capítulo 30, o versículo 6, aonde, quando Raquel estava já próximo da morte, porque o texto é claro dizer que quando ela nasceu Benjamim, ela colocou esse nome por causa disso, que estava gerando a dor. Só que Jacó, na sua inteligência, ele vai dizer, ele não vai se chamar filho da dor. Não, o nome dele vai ser Benjamim, que quer dizer o filho da mão direita. O que Deus está querendo dizer? Pode haver dor no seu processo, mas Deus vai ensinar
fé, no meio da guerra, você vai começar a afrontar o seu inimigo. Quem é o meu inimigo? É aquele que nós sabemos que nós temos que lutar não contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade, contra os principados, contra as sortes infernais. E aonde a gente vai guerrear? É na terra, não. É quando a gente dobra os nossos joelhos diante da presença dele. Nós já entramos em guerra. Porque é isso, quando você dobra o joelho e ora a Deus, que o Satanás já entendeu que ele tem que partir retirada da sua vida. Ele já entendeu que tem que partir retirada da sua casa, do seu trabalho, do seu casamento. E Deus está dizendo: você vai ser a arma que ele vai usar para destruir os seus inimigos. Mas fica tranquilo, que o processo já andou, mas você vai ser a minha destra nessa terra. Então você entendeu? E assim exaltou o seu filho dentro desse nome. Só que ainda não acaba, porque dentro ainda do livro das profecias que Jacó vai abençoar os teus filhos, ainda existe um outro, que o nome dele é Dan, e esse também é filho de Raquel, de Lia. E você percebe que também ele traz seu significado de nome, porque Dan significa Deus é minha justiça. Então, mediante quando Lia viu que estava sendo afrontada diante de Raquel, ela viu que Deus entrou com providência e assim deu a ela a justificação. E é o que Deus está nos dizendo: o seu inimigo quer te perseguir, o seu inimigo está dizendo: eu vou perseguir ele e ela, eu vou alcançar ele e ela, eu vou dividir o despósito, ou seja, eu vou roubar tudo aquilo que ela tem. Mas Deus está dizendo que sobre a tua casa, sobre a sua vida, ainda o centro de justiça está estendido, e o diabo ele não pode sequer tocar sobre a tua vida. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender o que Deus tem para tratar nas nossas vidas, e ainda questiona sobre isso, vendo que os feitos que o Senhor está mostrando a Israel é totalmente também aplicado para as nossas vidas. Cada processo que nós enfrentamos é esse o motivo que Deus nos faz entender. Deixa eu te contar uma coisa, isso é fato. Ainda tinha comentado com o pastor no sábado passado, mas esse processo essa sombra que os irmãos estão vendo, é um processo que eu tive que enfrentar agora no ano de 2024. Agora imagine você ser diagnosticado com câncer no esôfago, ser diagnosticado com tuberculose e ao mesmo tempo ter diagnosticado com pneumonia. Embora que a pneumonia eu já vim enfrentando desde a minha infância, e tem prova maior do que a da própria mãe, que estava pedindo meus pais acompanhando o meu processo. Agora imagina você ficar 65 dias dentro do hospital, ali junto com os outros, e ainda depois ser isolado num quarto de leito por suspeita de tuberculose. Só que depois foi confirmado. E aí os caras estão tentando entender como que isso foi possível. O esôfago colar no pulmão, porque é coisa rara que acontece. A maioria dos casos que nós vemos, isso é fato, é câncer que se espalha no corpo e aí dá sempre maligno, que traz a causa da morte. Só que quando estava dentro do leito, os médicos se espantaram dizendo: nossa, é impossível que um jovem de 30 anos como ele ainda está vivo e sobreviver, porque na maioria das vezes quando o câncer é maligno e terminal. Só que o diabo ele perdeu a batalha, porque Deus entra com providência, e ainda o câncer não está mais aqui, embora que está colado no pulmão, porque ainda estão tentando buscar uma resposta de poder fazer separar o órgão. Mas aguente com o nome do Senhor, porque já foi comprovado na endoscopia ultrassonográfica que não tem mais câncer, só que o nome do Senhor foi glorificado. E assim eu digo para você: se o processo que vocês enfrentaram está sendo doloroso, não reclame, não murmure, se coloque de pé no teu espírito e volte a buscar a presença
tradução da palavra da mãe dele. Então, significa Deus é minha justiça. Tem um outro agora que nós vamos entender bem. E esse outro, nós vamos ver. Deus está indo da profecia que foi lançada por Jacó. E o seu nome é Judá, que significa louvarei ao Senhor. É interessante, porque faz todo o sentido da mensagem que nós estamos vendo. E qual é o sentido? A carta é basicamente isso. Vamos assim falar. É cântico, é louvor, é adoração, é entrega total da sua alma perante o altar do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que para Deus foi algo assim de bom agrado entregar o seu filho para ser morto para Calvário? Claro que não. Porque para Deus, Pai, foi tão doloroso que ele, ao vir na cruz, o texto é claro dizer que houve trevas naquele momento. E como assim houve trevas? Porque Jesus vai exclamar: Eli, lama sabachthani, traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? Se o próprio Jesus viu que o Pai tinha o abandonado, por causa que as profecias tinham que se cumprir, por que nós queremos abandonar também Ele? Por que nós queremos desistir do nosso chamado, desistir da nossa vocação, de qual Deus já nos estabeleceu antes da nossa existência? Deus está dizendo para você: não desista, não pare a caminhada. Mas está machucando os meus pés, Senhor. Ele sabe, Ele vai entregar o bálsamo para curar as tuas feridas. No momento da caminhada, você tem sede, Ele é a água viva. No momento da caminhada, você tem fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E é esse pão vivo que está sendo apresentado para você neste momento. E Ele está dizendo: na sua caminhada, eu nunca te desamparei. Na sua caminhada, eu nunca te abandonei. Somente se posicione na minha presença e comece a louvar ao meu nome a cada momento. Filho da mão direita, Deus é minha justiça. Louvarei ao Senhor. Por quê? Pois você vai entender agora. No livro de Zacarias, capítulo 9. Olha o que o Senhor vai nos dizer nesse momento. Te alegra muito, humilde, e vem montar num jumentinho, um filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anuncia a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates, que está querendo nos dizer, até a extremidade da terra. Só que não parte por aí não. Ele ainda faz uma convocação dizendo: voltai a fortalezas, preços com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois encurvarei Judá como arco, usarei Efraim como seta, convocarei teus filhos, ó Sião, com teus filhos, ó Grécia, e te darei como espada de um valente, ó Sião. E aí você quer desistir da caminhada? Aleluia! Você ainda quer desistir dos propósitos que Deus já decretou na sua vida, sabendo que Ele veio, pisou nessa terra, foi para o Pai, e Ele vai voltar para levar a sua noiva. Ele vai voltar para nos levar para junto de nosso Pai, porque essa foi a promessa que Ele fez. Eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e Ele vos fará aquilo que Ele receber de meu Pai. É o que Deus está dizendo. Você nunca está só nesta guerra. Você nunca está só nesta caminhada da terra também. Porque ainda que muitos estão se curvando a deuses desta nação, ainda que muitos estão se corrompendo,
seja salvo, seja a salvação que eles estão almejando, porque enquanto os filhos de Satanás estão invocando nos montes, enquanto os filhos de Satanás estão invocando a seus deuses, Deus está esperando de um povo que assim se coloque em provisão, dizendo: Senhor, ainda que não se corromperam, todavia eu permaneço na tua presença. Ah, Jeová Jireh. Sabe uma coisa que Davi vai dizer no livro de Salmos 27, versículo 4, ele vai dizer: uma coisa buscar, pedirei e a buscarei. O quê? Para que eu possa estar no templo do Senhor e contemplar a sua formosura. Talvez na sua visão você não está enxergando, mas a formosura de Deus já entrou nesta casa, a glória de Deus já está nesta casa, e também ela está se fazendo presente na sua vida. Se você crê, glorifique a Ele nesta noite. E é isso que Deus está nos dizendo nesta noite. A segunda parte que Deus vai nos dizer é a extinção da nação gentílica mediante o poder do Messias. E nós vamos ver no versículo 9 que o próprio inimigo vai exclamar dizendo: perseguirei, alcançarei, dividirei o esposo, e o meu desejo se fartará deles. Tirarei a espada da bainha, e assim a minha mão o destruirá. Trazendo a sua memória o que Deus havia feito para com Israel. É muito gratificante, até mesmo quando você vai ver não só os salmistas, que são todos como Davi, Moisés, Fred também, no livro de Salmo 90, e como foi lido aqui no livro de Salmo 81, todos esses livros, se você puxar a tradução do seu original, salmo em várias traduções, e o significado, só que esse momento eles estão entoando a Deus com hinos com cordas. É como se fosse agora, nesse momento, a guitarra tocando. Vamos voltar no tempo, na figuração. Imagina a guitarra sendo tocada naquele período de tempo, aonde estaria saindo melodias, aonde ritmos estavam sendo tocados, mas era um ritmo que subia as narinas do Senhor, aonde ele estava recebendo como cheiro suave. Imagina você agora nesse momento, esse louvor tocando no coração de Deus. É isso que Deus está querendo dizer. Além dos instrumentos de corda, fique tranquilo, a sua alma já tocou o coração de Deus, porque na sinceridade do seu coração, quando você dobra o joelho da sua casa, pedindo: Senhor, eu não tenho força para caminhar, Senhor, quero parar na caminhada. Deus está dizendo: meu filho e minha filha, eu já contemplei o teu interior e sei que a tua alma chamou minha atenção, e é por isso que eu me levanto para poder te dar a resposta que você tanto me pede. Só que uma coisa me chama a atenção também no meio do processo da vida. É por isso que nós vemos muitas almas se afastarem, porque às vezes não conseguem se portar no processo. Às vezes muitos querem se afastar, e por causa disso que às vezes deixa a ansiedade, a decepção assim tomarem conta da sua vida. Só que quando nós fazemos o que Cristo está dizendo, aquele que está firmado na rocha verdadeira, ele não se abala. Foi o que o salmista vai escrever no livro de Salmo 125: aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, porque eles não vão se abalar, porque a sua confiança está inteiramente no Senhor. Deus está dizendo nesse último dia de campanha, estamos no último dia, que a igreja está na terra assim, mas ainda está chegando o momento que esse processo passa, mas a alegria será continuar dando quando nós entrarmos pelo nome do Senhor. E quando entendemos agora esse processo, além de ser um cântico de escatológico, porque esse texto, se você analisar bem, é um texto escatológico. Por que isso? Porque nós vamos ver a grandeza agora da excelência, como o texto mesmo vai falar, sobre os inimigos. Porque Cristo, quando eles atravessaram na vermelha, o texto logo mais no
final você vai perceber que Miriam se levanta. Miriam, irmã de Arão e Moisés, ela toma a força, tem força e se levanta. A nossa preocupação é mais material, esquecemos das espirituais. A nossa preocupação e visão é focada naquilo que está no nível mais baixo, se esquecendo que a nossa visão tem que estar focada no nível mais alto. E qual é esse nível mais alto? É as montanhas, não, é as aves do céu, não. A nosso olhar tem que estar focado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não foi homem que deu a sua vida por você, não foi nada nesta terra que se sacrificou por amor a você, não, foi o Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, quando ele pisa nessa terra, ele diz: o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele não estará fora. Por isso que Deus nos traz a nossa memória. Volte a entoar. Agora que eu não tenho dom de louvar, isso eu sou bem sincero. Mas todas as vezes que nós cantamos ao Senhor, não cantamos para nos aparecer diante dos homens. Você pode perceber, toda vez que você está dentro da sua casa e começa a entoar a Deus, você sente a atmosfera da sua casa mudar. Você sente o clima totalmente ao contrário daquilo que cria a nossa expectativa. Porque quando nós entramos louvores ou buscamos a presença, Ele está dizendo: você não pode perceber com o teu olhar, mas a minha presença está juntamente com você. A minha presença nunca se afastou de você. Deus está dizendo ainda mais para alguém neste lugar: pare de olhar para a circunstância e volte a olhar somente para o Senhor. Deixa as coisas acontecerem naturalmente e foque nele, porque somente Ele é que tem a resposta para a sua vida. Versículo 10: que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus já quebra todo o pensamento e toda a palavra contrária que o próprio adversário que quebra contra a sua casa e contra a sua vida ministerial também. Porque tudo que envolve a nossa vida nesta terra é o que o inimigo quer. É tirar a tristeza, é tirar a felicidade, roubar a paz, que Ele assim disse: eu vos deixo a minha paz, mas não deixo a paz que o mundo deixa. Ou seja, a paz que sentimos é totalmente diferente da paz que será anunciada, como foi dito no primeiro dia da campanha. Quando disserem paz e segurança, é aí que virá sobre repentina destruição. Pode ver que historicamente você vai ver que até mesmo no Coliseu, quando os cristãos eram devorados, eles se prostraram diante de Deus, mesmo sabendo que seriam mortos, mas mesmo assim não negaram a sua fé. É o que Deus está dizendo: o seu leão pode estar rodando a sua casa, pode estar rodando a sua vida, mas fica tranquilo, por mais que ele tire a sua vida na terra, você tem a passagem garantida de entrar pelos portais da grande Jerusalém. E o que nós entendemos esse texto foi dito, mas entendemos que o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21 ao 22, olha o que Daniel vai dizer. E disse Daniel: bendito seja o nome do Deus, de Deus, Pai a todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Por quê? Porque o versículo 22, Daniel diz mais profundamente categórico: porque ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. O inimigo decretou, o inimigo arquitetou primeiro, planejou e queria executar, mas foi quebrado todo o plano de palavras sobre a tua vida.
Foi quebrado todo o plano de pensamento para destruição da sua casa, porque Deus já trouxe a revelação para a sua vida nesta noite. E Deus está dizendo: quando sair por estas portas, não saia reclamando ou murmurando, não. Saia entoando louvores a Ele de agradecimento, porque o fato de você estar vivo é que o nome dele está sendo glorificado. Esse processo, e é por isso que nós entendemos que esse mesmo sentido e desejo que o inimigo queria com Israel não é diferente com a nossa. Só que Deus ele já sabia muito antes de todas as artimanhas. De verdade, sabia que muito perto eles fazem tudo isso para poder parar a igreja. Porque é só olharmos para o nosso cotidiano como está acontecendo. E não precisa nem muito falar, porque nós vemos com nossos olhos o fato que está acontecendo. É por isso que Deus traz. E Deus vai dizer: quem nunca vai falar ou revelar, Senhor diz, falar com teus profetas. E Deus traz esclarecimento aquilo que estava oculto. É por isso que Deus, sempre antes de acontecer alguma coisa, Ele vai falar com você para poder trazer a testificação, para que Ele seja glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora, quando nós entendemos, e aqui já vou encaminhando para o final, nós vimos que agora a extinção do Egito foi concretizada, porque Deus foi glorificado. Além das 10 pragas que Deus mandou, foi glorificado no Mar Vermelho. E quando eles atravessam, é onde o texto vai dizer, no versículo 18 até o 25, 21, o texto vai dizer da seguinte maneira: o Senhor reinará para sempre e sempre, porque os cavalos de Faraó, com as suas carruagens e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor trouxe novamente sobre ele as águas do mar. Todavia, os filhos de Israel continuaram passando por terra seca no meio do mar. É aonde agora que entra a profetisa Miriam. Ela se coloca de pé e no versículo 20 vai dizer: e Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as suas mulheres saíram após elas com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondeu: cantai ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. O seu cavalo e o seu cavaleiro caiu, lançou no mar. Maravilha! Após o processo de humilhação durante 400 anos, após a opressão que o povo de Israel sentiu, eles agora sentiram a liberdade de glorificar o Senhor no meio do deserto. Ou porque no deserto do início, porque depois eles ainda tiveram que caminhar até a cidade prometida. Mas o que você quer dizer com isso? É só pegar o entendimento e apontando para o futuro. Porque o futuro, porque sabemos, e Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Aquele que abrir o olho graciar com ele. Ou seja, vou jantar, vou tomar café, vou fazer um piquenique até mesmo com ele, com ela. Se abrir a porta do teu coração, eu vou fazer a morada eterna. Só que quando nós compreendemos agora esse capítulo, esses versículos finais, nós vamos entender que no livro de Apocalipse vai dizer da mesma maneira. Só que quando a gente vamos ler, a gente às vezes tem uns que conseguem entender com profundidade, detalhadamente, o que a Escritura quer nos ensinar. E quando você lê no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 1 ao 10, ele vai dizer assim: e depois destas coisas, ouvi uma voz, ouvi no céu